Olá pessoal, nós estamos de volta, vocês estão no canal Oráculos de Deus, meu nome é Carlos e a gente vai continuar então o vídeo, essa segunda parte, tá? O vídeo que a gente está estudando sobre as visões que Daniel teve no capítulo 7, que ele descreveu no capítulo 7, né, que são paralelas com Daniel 2. Então a gente vai continuar agora um detalhe muito, muito importante, tá? As, as 10 os 10 reis, né, os 10 dedos, os 10 chifres, que são 10 reinos, né, da onde eles saem? Esse é importante. Se a gente souber da onde eles saem, onde eles estão, a gente vai saber para que lado olhar. Isso é fundamental. Porque senão a gente não entendeu nada, né, de profecia. A gente vai estar olhando para o lado errado. Nós temos que definir isso aqui. E é bem simples, né? Então venham comigo. Na tela vocês estão vendo aí Daniel 7, 23. É só para a gente saber aonde estão o 25, o 24 e o 25, vão ser na sequência, para saber que é esse reino que ele está falando. Tá? Daniel 7, 23 fala assim: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Esse é Roma. É as pernas da estátua e é o animal terrível e espantoso que não tem descrição na biologia nem na zoologia, certo? Então, esse animal, ele está falando desse reino, aí ele vem para o verso seguinte, que é o 24 e 25. Os 10 chifres que tinha nesse animal terrível, não lembro que ele tinha 10 chifres, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Portanto, a gente já sabe que eles se levantarão do reino de Roma. Levantarão daquele reino, tá? Então, eles saem de dentro do reino, né? Se levantarão daquele reino. Você se levanta da cama, você se levanta da cadeira, se levanta do reino. Eles estão no reino e saem do reino, tá? Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Esse já é besta. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, metade de um tempo. Nós estamos lá nos 3 anos e meio finais da história, na grande tribulação, certo? Então a gente está dentro da grande tribulação, né? Um pouquinho antes da tribulação começar, porque a tribulação começa já com outro rei que levanta, né? Outro rei seria a besta. Nós estamos um pouquinho antes, né, nos 10 reinos, no meio dos quais se levantará esse outro grande governante, né? Tá? E derrubará 3 reis. Mas essa vai ser na terceira parte que a gente vai ver sobre derrubar 3 reis, ou arrancar 3 dos chifres. Tá? Então se levantarão daquele reino. Agora vamos tentar entender isso no mapa. Eu fiz um mapa aqui, porque esse negócio de direitos autorais, tá, é ruim a gente pegar mapa de outro. Então eu fiz o meu mapa em cima do Google Earth, né? Então veja, essa linha vermelha que vocês estão vendo de fora a fora aqui, lá das Ilhas Britânicas, lá, né, onde tem Inglaterra, até no Mar Negro aqui, certo? Ela está pondo o limite, né, norte do Império Romano, tá? O Império Romano está para baixo dessa linha vermelha. E as tribos bárbaras, todas elas estão para cima. Você sabe que existem 20 invasões bárbaras, tá? Ao todo. 2 são questionadas porque eles estão lá há bastante tempo, não se encaixariam com as outras, tudo bem. Então sobra 18. Para vocês terem uma ideia, a britânica e a inglesa, até coloquei em cima ali, né? De 1994, ela tem um mapa fantástico, né? Com 15 invasões. Ele pegou as principais 15 invasões no 4º e 5º século. Então foram mais, mas não importa. Vamos pegar só 10 aqui. Não importa se seja só 10. Botamos lá, ó, tem os hunos, né, que vêm empurrando, e a vinda dos hunos faz com que muitos deles entrem desesperadamente dentro do Império Romano para escapar dos hunos. É mais ou menos essa a história, né? Então, aí eu tenho os anglo-saxões ali, estão contando como uma só, né? Porque, na verdade, se contar, os hunos ficam fora. Os hunos foram bárbaros também, né? Embora não tenham se localizado lá dentro depois, enfim. Tá aí, são as 10 tribos que são empurradas pelos hunos, né? Anglo-saxões, os saxões, qual é a diferença? Eles saíram da Dinamarca e os anglo, eles saíram da Noruega, que fica em cima da Suécia, colada na Suécia, tá? Fica na Península Escandinávia, né?
Então, os dois foram para as Ilhas Britânicas lá, então acabaram sendo anglo-saxão lá, o povo se misturou. E os outros acabaram entrando dentro da Europa e se estabelecendo ali na Gália, que você viu, os francos foram para lá, então ficou França, né? E assim foi, se distribuíram por aí. Tá? Agora, o que acontece? Qual é o problema aqui? O problema é que eles invadiram. Eles não saíram de Roma, eles entraram em Roma. Você entendeu? Né? Eles entraram em Roma. Esse é o problema. Só isso. É completamente impossível. Então vamos entender um princípio aqui que a gente que vai ajudar. No direito, né, tem um princípio básico, porque tem outros critérios que cada país faz o seu, dependendo dos seus interesses, né, de entrar mais gente ou, ou entrar menos gente. Para você ter a cidadania, para você pertencer a um país, por exemplo, para a gente ser brasileiro, se você nasceu no território brasileiro, você é brasileiro. E chama jus soli. Jus soli. Tá? Então, jus soli significa que a pessoa nasceu no território. Tá? No mesmo território que é a cidadania. Então, ele é cidadão. O jus sanguinis é quando a pessoa tem o sangue. Por exemplo, o pai e a mãe são brasileiros, foram viajar para a Europa, nasceu a criança lá, eles voltam e vão registrar o filho aqui, e o filho vai ser aceito como brasileiro, porque os pais, né, são brasileiros, né? Entende? Então, é pelo sangue, compreende? Pelo sangue. Então, o jus soli e o jus sanguinis são os dois princípios que regem, mais ou menos, o resto de todas as nuances e variações que tem, tá? Então, o que a gente pode aplicar aqui? Aquelas tribos bárbaras, elas eram do solo, do território de Roma? Não. Não era. Eles não nasceram ali, eles eram do outro território. No território germânico, ali para cima, em direção à Ásia. Enfim, eles estavam lá para cima, certo? Eles não estavam no território de Roma, tá? Então não tem jus soli. Jus sanguinis, eles eram descendentes dos romanos originais lá, italianos ou coisa assim, tinham consanguinidade e tal. Não, nada disso, nada. Nem jus soli, nem jus sanguinis, nada. Eles eram de fora do território, não nasceram lá, não tinham consanguinidade nenhuma, entraram e invadiram o território. Então não tem como considerar isso aí, né? Eles não saíram do território de Roma. Se alguém disser, mas eles entraram, mas depois saíram. Saíram quando? Estão lá até hoje, a Europa, né? Eles invadiram e ficaram lá até hoje, certo? Então, veja, eles não saíram do território de Roma. Eles estão lá no território de Roma até hoje, só que eles invadiram. Esse é o problema. Então, nós temos que olhar, tem que decidir quem é que lá, nós temos que olhar para outro lugar. Porque o que é o Daniel 7:24 que eu botei aqui embaixo, vamos ler de novo, com atenção. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Jus soli. Eles não são romanos, cidadãos, não têm o sangue, não tem. Eles são do solo. O Roma dominou lá durante bastante tempo e depois eles saem daquele território que era de Roma. Tá? Então vamos ver aqui de novo. Esse aqui mostra que as tribos bárbaras invadiram. E esse outro, aliás, antes de ver o mapa, eu ia mostrar o outro mapa, mas antes de a gente ver, vamos só lembrar aqui que o Império Romano, ele começou em 63, quando o general Pompeu entrou no território dos gregos, né? O Império Seleucida, que dominava onde estava Israel ali. Naquele período eles tinham guerreado, estamos se independendo, mas ele entrou, era o último que faltava das 4 cabeças do leopardo, ele deixou uma viva. Né? Então não dá para ser 128, quando eles conseguiram dominar os Seleucidas, então começou a contar, e eles também foram lá e dominaram também o território de Israel. Então agora sim entrou na profecia, porque ele, além de ter vencido completamente o outro império, ele dominou o território em que está Israel, que é o centro da profecia. Esse é o problema, porque são os povos que dominaram ou perseguiram Israel. Senão não faz sentido, tá? É importante isso. Então, o Império Romano entrou em 63, quando Pompeu entrou em 63, começa a contar para a profecia. Em 1453, o Império Romano
foi dominado pelo Turco Otomano. O Império Turco Otomano dominou em 1453 e foi até 1922. Aí ele perdeu a guerra, estava entre os que foram derrotados, acabou, cada um pegou um pedaço do território, mas eles conseguiram segurar o território mãe ali, o território da Anatólia, toda a Anatólia ali, conseguiram segurar e então tá lá. E agora estão tentando, estão com várias frentes, umas 5 frentes de guerra, né, tentando recuperar território do Império Otomano. É a tendência. Então, esses 10 reis ou reinos do território do Império Romano que ficaram livres de algum poder soberano, império, né, sobre eles, ficaram livres, né, isso ocorreu depois de 1922. Aí eles ficaram livres, começaram a se independer. A independência deles foi vindo e montou hoje o que é, por exemplo, no Oriente Médio ali, o que era o Império Romano da parte oriental. Sai do Império Romano. Nós vamos ver, esse povo estava lá antes de Roma chegar, inclusive. Ó, aqui. Os 10 reinos saíram do território de Roma. Né? Então, veja, Constantinopla, eu botei lá um mapinha só para a gente se localizar, Israel ali. Né? Aí, veja, tem a Turquia, que é o primeiro. Né? Depois, botei Irã, o segundo. O Iraque, o Sírio, o terceiro. O Iraque, o quarto. Jordânia, o quinto. Arábia Saudita, o sexto. Líbano, o sétimo, oitavo, Palestina, nono, egípcio, décimo, Líbia. Só isso. Todos eles são citados na Bíblia. Todos são citados na Bíblia, tá? Sem exceção. Então, esses são os países que Deus se referia na profecia. Eles saíram de dentro do território romano. O território romano desapareceu, porque entrou o otomano, quando saiu tudo, que não tinha mais nenhum império. O otomano vai muito mais para o Oriente ainda. Não, tem que pegar só o que era do Império de Roma. Então, se você pega só o recorte de Roma, você tem esses 10 reinos. Estão hoje vigentes, estão lá, brigando e se armando, e estão lá. Tá? Esses aqui. Só falta surgir o quê? Aquele outro rei. Outro chifre. Falta só isso. Tá? Então aqui fica bem claro. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. A Turquia se independeu em 1923, né? O Irã foi o último. O primeiro foi o Egito, né? Em 22. Aí a Turquia logo em 23 se independeu. Aí o Irã foi o último em 79, quando ele fez a Revolução Islâmica, e todo o povo votou, né, em peso para ser islâmico. Então, beleza. Agora tornaram-se o pior inimigo de Israel, né? E todos os outros aí estão as datas. Eles se independeram, foram se independendo até que hoje todos são países independentes. Só alguns questionam que o Irã não pertence, a Pérsia não pertence ao Império, na verdade pertenceu, né? Porque não precisa pertencer o tempo todo do Império Romano, porque ele teve períodos maiores e menores. Um dia pertenceu, por vários anos, né? Muitos anos. Então o que acontece? Trajano, que reinou até de 90 e pouco, eu não lembro quanto, mas até 117 depois de Cristo. Ele em 113, ele conquistou Armênia, a Síria e a Mesopotâmia. É pouco, né? Ou seja, seria o Iraque, seria a Síria, e a Armênia era muito maior lá, né? Era um território gigantesco, que ele pegou 3 países, certo? Pegaram do Império Parta. O Império Parta, é importante entender isso, ele era um dos maiores impérios iranianos, né, que pertence à Pérsia, o território todo da Pérsia. Então, um dos maiores impérios, né, era o Império Parta, perdeu 3 países, hoje países, né, perdeu um grande território para Roma. Roma pegou o que quis ali e deixou também, né? Não fica entrando lá para dentro. Se eu pegar a Arábia Saudita, bom, depois eu vou mostrar para vocês, né? Então, veja, esses países são todos citados na Bíblia. Todos eles estavam lá sempre no território do Império Romano, desde antes, né, de Roma. Todos são islâmicos, todos querem a destruição de Israel. Só isso. Né? Exatamente esse é o lugar de onde os países, os 10 chifres, emergiram do território de Roma. Tá? Eles não invadiram, eles emergiram, eles já estavam lá. É esse o problema. Se você olhar para cá, você encontra a profecia. Não tem problema. Ele está citado nos livros proféticos, todos, né? Estão tudo citados na Bíblia. Não é assim
não é uma coisa que a gente pode deduzir, deve ser, não. Tá aqui, tá tudo escrito e estão lá os países, e bate tudo, né? Então, esse é o que saiu do território. Ó, veja, voltando aqui o mapa, se você pegar aqui a Arábia Saudita, embaixo, Roma não entrava lá para dentro, aquilo é tudo deserto quase. Não entrava em deserto lá dentro, lá ficava fazendo o que no deserto? Não tinha o que conquistar. Então eles pegavam a parte mais ao norte, perto da Jordânia ali, que ali já tinha vegetação, tinha outras coisas e tal. E ali se concentrava a maior parte das tribos árabes, né? Eles ficavam onde tinha mais água, tinha mais vegetação, né? Para os camelos, né? Enfim. E depois o litoral que margeia o Mar Vermelho. Que ali está o Mar Vermelho, só o Vzinho ali, né? Do Golfo que entra ali. Então, veja, se você pegar o Mar Vermelho vai margeando a Arábia Saudita até lá embaixo. Então, nessa margem, né, uma certa faixa perto do Mar Vermelho, também tinha as maiores cidades e concentrações e tal, e eles dominavam ali. Então, por exemplo, ali fica Meca e Medina, né, nessa margem, tá? Perto do Mar Vermelho. É esse que é o problema, tá? Então, acho que basicamente é isso para a gente entender, né, que esses países estão lá desde antes de Roma, quando Roma dominou, então eles tornaram-se o território de Roma, eles estavam no território de Roma. Quando Roma saiu, eles saíram do território de Roma, depois da queda do Império Otomano. É lá que eles se independeram. Estão lá, eles estão, se a gente for descobrir, não é do Império Otomano, mas o Império Otomano já pega mais coisa. Então, você tem que se concentrar no território de Roma. Aí funciona a profecia, tá? Essa é o esquema para entender. Tá, então aqui a gente acabou essa parte, né? A gente já sabe para onde olhar, tem que olhar para o Oriente Médio, tem que olhar para os 10 reinos que estão lá, porque entre os 10 reinos vai subir a besta e vai derrubar 3. Nós estamos sabendo isso já. Sabemos antes, tá certo? Então tem que olhar e quando acontecer a gente vai saber. Esse de derrubar 3, né, também pode causar confusão. Tem gente que diz que derrubou o Papa, né, derrubou 3 tribos bárbaras, ou então outros reis, né, derrubaram lá. Não, nós vamos entender isso aí. Para começar, a Bíblia deixa bem claro que é a besta que derruba. Não é alguém que derruba para ele, certo? Isso é importante entender. Então, a próxima parte nós vamos destrinchar esse problema aí para a gente entender, inclusive daí com alguns. Eu vou dar 2 detalhes, eu vou dar o RG da besta. O RG da besta, eu estou brincando, CPF e RG, né? Ou seja, nós vamos pegar 2 identidades dela, dois parâmetros para saber exatamente quem ela é, tá? Vai ser bem interessante. Acho que é a parte mais interessante do estudo. Então a gente se vê daqui a pouco mais. Um abraço, tchau.